Graça e paz, amada igreja. Amém? Eu sempre tenho o meu jargão, quem está feliz com Jesus. E depois de uma semana tão difícil, nós continuamos felizes em Jesus, por causa de Jesus. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Essa manhã nos foi incumbido trazer a palavra, já estava no nosso... Os pastores têm um calendáriozinho, né? E calhou, deu ser hoje. E eu peço ao Senhor que, pela misericórdia dele, fale aos nossos corações. Essa palavra dessa manhã, eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia. Está lá no profeta Isaías, capítulo 40. E o tema dessa palavra nessa manhã é consolai, consolai o meu povo. Repita comigo, consolai, consolai o meu povo. Amém. Todos acharam? Isaías capítulo 40, versículos de 1 ao 11. Depois nós vamos do 28 ao 31. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, e que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, quem hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, diz às cidades de Judá, eis, aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. E eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como o pastor apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam, ele guiará mansamente. Versículos 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fadigam. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por essa manhã tão abençoada na tua presença. Reconhecemos, Senhor, que dependemos de ti. Reconhecemos que precisamos de ti. Reconhecemos que tu és tudo para nós. Pai, no nome de Jesus, fala aos nossos corações dessa manhã. Precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Nos colocamos à tua disposição, Senhor, e que o teu nome, somente o teu nome, seja exaltado neste lugar. Assim nós oramos, no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém, amém.
consolai, consolai o meu povo. Todos nós, em uma fase da nossa vida, vamos precisar do consolo do Senhor. A nossa vida não é feita só de fases maravilhosas, fases lindas, dias ensolarados, dias alegres, felizes, festivos. Muitas vezes, a nossa vida ela é feita de momentos de dores. Momentos difíceis. Momentos que até achamos que vamos sucumbir. Mas nós louvamos ao Senhor, que esta palavra ela é viva e eficaz. E a palavra de Deus, nesta manhã, proferida pela boca do profeta Isaías, no primeiro versículo do capítulo 40, diz: consolai, consolai o meu povo. E de repente você pergunta, pastora, mas o que é consolo? O que é consolo? Consolo, segundo o dicionário, é tentativa de aliviar sofrimentos, dores, medos e mágoas. Na nossa caminhada cristã, nós precisamos saber que o consolo, e na própria palavra de Deus, vai muito além de alívio emocional. No hebraico, a palavra nirhan, e no grego, a palavra paráclesis, que significam fortalecimento, encorajamento, caminhar ao lado. Nessa manhã, Deus quer derramar sobre a mim e sobre a sua vida o consolo dele nesta manhã. O profeta Isaías, que é um dos maiores profetas do Antigo Testamento, cujo nome significa Deus ajuda, Deus é auxílio, sabia, pelo Espírito de Deus, que nós precisaríamos desse auxílio e dessa ajuda. E eu quero dizer para você, que muitas vezes batemos no peito e falamos, você é forte, mas irmãos, nós somos fracos. Nós somos fortes porque Ele nos fortalece. A nossa estrutura, queridos, ela é pó, ela é frágil. Em 2 Coríntios 1, 3 e 4, eu gostaria que a nossa irmã Lília colocasse, querida. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Olha o que o nosso Deus é. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Desculpa. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Vamos ler todos juntos? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar o que estiver em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Eu quero te dizer, meu irmão, que essa batalha, que essa luta, que essa dor que você passa, ela não é à toa. Ela tem um porquê. Deus quer usar a sua vida para que você possa consolar outros. Como é que eu vou ministrar para alguém com câncer? Eu sei na pele o que é ter câncer. E Deus tem colocado pessoas no meu caminho com este problema. De repente você tem problemas na área financeira, de repente você tem problemas na área da saúde, de repente você está com algum problema na área familiar. Como você vai falar com propriedade, vai poder ajudar a outros? Eu sempre digo, quando começa grandes lutas, inicia-se um grande ministério. De repente, nisso que te faz sofrer, doer, Deus quer levantar você com uma boca profética nesse tempo. Livros vão ser escritos, você vai ajudar muitos no trabalho, você vai ser alguém que Deus vai usar nesta geração. Porque só quem passa pelas dores pode falar com propriedade
daquilo que Jesus tem feito na sua vida. E assim seremos testemunhas vivas do poder de Deus. Primeiro ponto, quando vamos para Isaías capítulo 40, inicia essa grande divisão do livro. Ao encontrar-se aos sombrios juízos dos capítulos anteriores, agora começa a luz das promessas de restauração da terra, da vinda do Messias e das bênçãos milenares para Israel. Eu gosto muito de algo que eu sempre ouvi do meu pai, que diz que são 3 ladrões da alegria. E eu falei, Jesus, não é 3, agora é 4. Eu aprendi que é 4 agora. Primeiro ladrão da alegria é estar longe do santo lugar, longe da presença de Deus. Não tem como estar alegre longe da presença de Deus. Se você está aqui e você está longe do aprisco, eu quero te dizer que o Senhor está te chamando para perto nesse dia, perto do coração dele. Segundo lugar, contenda entre irmãos. Não tem como alguém estar feliz e estar brigado com A, com B, com C. Não tem como. Fica triste. Fica para baixo. Fica chateado. E nós precisamos ser pacificadores. Levanta a sua mão. Quando chegar uma palavrinha para você, você vai ser uma pacificadora. E não vai botar a lenha na fogueira. Você vai ser uma pacificadora, um pacificador. Terceiro, olhar as promessas, olhar as circunstâncias e não as promessas. E a gente vai falar um pouquinho das promessas depois no final, para você saber que você tem promessa na tua vida. A palavra fala muitas promessas para nós. E o último ponto, perdas. Perdas. As perdas doem muito. Eu aprendi outra coisa com as perdas, que a saudade dói. A saudade dói. E Jesus, em Isaías 53, o que ele foi, amados? Homem de dores. Ele sabia o que era padecer. O nosso exemplo máximo a ser seguido. Meu amado, Jesus sofreu. E você achou que a sua vida ia ser um mar de rosas? Bem-vindo ao clube, passa por lutas também. Bem-vindo ao clube. Você que achava do pare de sofrer, que não vai ter problema nenhum. Deus está contra mim, eu estou em pecado. Irmãos, nós passamos pelas moendas. Quer ser usado por Deus? Senhor, quer ser usado. Prepara o couro. Eu quero ser usado por ti, Senhor. Vai para o altar. Prepara o couro. Prepara. Não há mais tempo de brincarmos de ser crente. Deus quer levantar nesse tempo homens e mulheres que com a força, com a ajuda do Espírito de Deus, vão prosseguir. Primeiro ponto que eu quero então deixar para você nessa manhã, meu amado e minha amada. Deus conhece o sofrimento do seu povo e quer te trazer para perto dele. Eu não sei você, mas os meus momentos de maiores dores, foram os momentos que eu tive as maiores experiências com Deus. Foram momentos em que nós vimos a boa mão do Senhor milagrosamente agindo. No ano de 2019, eu fraturei a coluna por causa do câncer. Eu nem sabia que eu tinha câncer naquela época. Fraturei a coluna. Irmão, você não tem ideia a dor que eu senti. Eu achei que eu já ia para a glória. Alexandre passou com o meu lado ali em todos os momentos. Parecia que eu ia para a glória. De tanta dor que eu senti. Eu não sabia que eu estava já com câncer, com metástase óssea. Eu não sabia. Mas o Senhor de toda consolação. Eu estou aqui em pé falando para vocês 7 anos depois. É Jesus que faz. Amados, quando eu vou para a palavra, Deus conhece o sofrimento do seu povo. Saiba que o Senhor sabe da sua dor. Isaías 51:12 diz assim. Querida Lília, pode colocar? Isaías 51:12. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que te homem que é mortal ou filho do homem que não passa de erva?
Quem és que te conheces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra? Temes todo dia o furor do tirano que prepara destruir? Onde está o furor do tirano? Irmãos, às vezes temos medo do homem, temos medo da situação do Brasil, temos medo do que estamos passando. Assim foi com Adão e Eva, nossos primeiros pais. Quando pecaram, se esconderam, porque na viração do dia Deus ia ao encontro deles e eles se esconderam. E Deus perguntou para Adão: onde estás? E Adão falou: estou escondido. E diz lá, Adão disse: tive medo. Eu não sei se você tem passado por tempos de medo, mas o medo nos paralise. Não pare. Diga para o irmão que está ao seu lado: não pare, não paralise. Continue, continue. Isaías 53:4 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o refutávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Salmos 34:19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Você pode dar glória a Deus? Romanos 8:35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? C.S. Lewis, ele escreve em um dos seus livros que ele diz que o sofrimento é um megafone de Deus para o mundo ensurdecido. E eu quero dizer para você também que o sofrimento é a maior escola de Deus. Como aprendemos no sofrimento? Primeira coisa que a gente aprende é ser bem quebradinho, né? Porque a gente não é nada, né? Não é nada. A gente aprende a se humilhar diante da presença de Deus. Fala: Senhor, és mim, preciso de ti, socorro. Romanos 8:18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8:26-28 diz assim: e da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pastor, essa dor que eu estou passando vai contribuir, minha irmã. Você não está entendendo nada agora? Às vezes não entende no momento. Mas depois a gente vai entender. Mas eu quero te assegurar, porque está na palavra, se está na palavra é verdade, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Eu quero dar uma palavra para os líderes, para os pastores aqui, amigos, queridos e líderes. Não nos poupe. Às vezes, tem ovelhinha passando no vale da sombra da morte. E a gente não sabe. Aqui não tem espírito de adivinhação, igreja. Aqui não tem bola de cristal, nem espírito de adivinhação aqui dentro. Você precisa falar: socorro! Socorro! Não, pastor. Ai, o que eu mais escuto: pastorinha, eu não quis ligar para você, porque você tem andado muita tarefada. Manda no WhatsApp, irmã. Dá um grito lá: socorro, pastora! Manda no WhatsApp, manda um áudio, manda um vídeo, dá festival de fumaça, fala com o vizinho, fala alguma coisa, minha irmã. Tá na luta, tá na prova e ninguém tá sabendo. Aí sabe quando chega pra gente? Quando o caldo entornou, pastora Roseli, quando o caldo entornou. Chega pra gente quando... E agora? Eu quero te falar uma coisa. Não poupe os pastores, não poupe os líderes. Fale conosco das suas dores. Fale conosco o que está doendo. Fale, orem juntos.
Nós não somos profissionais da fé, não somos. Mas nós temos um chamado, uma vocação. Fala, insiste, marca gabinete, faz fumaça. Por favor, igreja. De repente tem gente aqui dentro com problemas de ansiedade. Ninguém sabe. Chega aqui na igreja rindo, cheia de ansiedade. De repente, problemas sérios de depressão. Não fala nada para ninguém. Chora no quarto escuro. Ai, não quero atrapalhar nosso pastor Eliezer. Irmãos, é o nosso pastor, o nosso líder. Tem líder de homens também. Tem pastora de mulheres. A mim, tem pastora Roseli, tem pastora Priscila. Maria de Deus, que é líder do corpo diaconal. Irmãos. Tadinha, né, Maria? Irmãos. Segundo ponto. Consolai o meu povo. Para consolar, eu preciso amar. Eu preciso amar. Olha o que diz no versículo 2. Falai ao coração de Jerusalém. Bradai-lhe que já é fim do tempo da milícia, que a sua iniquidade já está perdoada, que já recebeu em dobro a mão do Senhor por todos os seus pecados. Irmãos, para consolar eu preciso amar. Irmã Lília, querida, ponha, por favor, João 13, 34 e 35. Olha as palavras de Jesus. Olha as palavras de Jesus. João capítulo 13, 34 e 35. Vamos ler todos juntos? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Irmãos, se eu não tenho entranhas de misericórdia, se eu não tenho amor por ninguém, eu não vou me compadecer do meu irmão do lado. E que sociedade é essa que estamos vivendo? Está nem aí para ninguém. Nós não podemos ser assim. Deus nos ajude. Levante suas mãos. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Me enche do teu amor, Senhor, nessa manhã, para eu poder consolar. Para eu poder consolar, para eu poder ajudar, para eu poder caminhar ao lado. Me ajuda, Senhor. Você está reparando o que Jesus disse? Um novo mandamento vos dou. E qual era o antigo? Você pode abrir a Bíblia? Abre para a gente, coloca para a gente, irmã Lília, Levítico 19, por favor. Levítico 19. Olha isso. Disse o Senhor a Moisés, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um temerá a sua mãe, a seu pai, guardará os meus sábados, eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição, eu sou o Senhor vosso Deus. E quando oferecerdes sacrifício pacífico ao Senhor, da vossa própria vontade, o oferecereis. No dia em que sacrificardes e no dia seguinte se comerá, mas o que sobejar ao terceiro dia, será queimado com fogo. E se alguma coisa dele for comido ao terceiro dia, coisa abominável é. E qualquer que comer levará a sua iniquidade, porquanto profanou a santidade do Senhor. Por isso tal alma será extirpada do seu povo. Quando também fizerdes a colheita da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, mas as espigas cairás, colherás da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-lo-ás ao pobre, ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não furtareis, não mentireis, nem usareis de falsidade um para com o seu próximo.
Não jurareis falso pelo meu nome, pois profanaste o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem roubarás a paga do diarista. Não ficará contigo até pela manhã. Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeços diante do cego. Olha isso, gente, o cego não cair, botar um pé na frente do cego cair, olha que coisa. Mas temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo, não respeitarás o pobre, nem honrarás o poderoso, com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como mexeriqueiro, olha o fofoqueiro aí. Parou. Não andarás como mexeriqueiro. O que o mexeriqueiro faz? Fofoca. Fofoqueiro. Não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Fica aí. Irmãos, isso é muito sério. No meio da igreja. Essa semana meu celular explodiu. Pastora. Gente, o que é isso? O que é isso? Por que a gente precisa ser movido de fofoca? Está repreendido, isso é obra da carne. Está repreendido em nome de Jesus. Peça ao Senhor, Senhor, segura a minha língua. Quantos querem pedir ao Senhor, Senhor, segura-me? Levanta a mão, pode segurar a mão. Porque você precisa, eu também preciso. Todo mundo precisa. Levanta, Senhor. Segura a minha língua, Jesus. Olha o que diz a palavra, não andarás como um mexeriqueiro, querendo fofoquinha daqui, e fofoquinha dali, e fofoquinha daqui, eu quero saber daqui, está repreendido, isso é obra da carne. 17, irmã Lília, por favor. Não odiarás a teu irmão no coração, eu gosto muito disso. Porque às vezes na face a gente sorri, mas no coração, olha o que a palavra está falando. Não odiarás a teu irmão no coração. Não deixarás de repreender o teu próximo, por causa dele não sofrerás pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, diz o Senhor. Tudo isso, resumindo, um novo mandamento vos dou. Que coisa linda. Pastor, é para eu deixar de fazer isso? Não, meu filho, é para fazer, não é. Mas tudo se resume. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ele foi exemplo para nós. Ele foi exemplo para nós. E diz mais, Jesus não para só ali não. Ele vai falando mais coisas ali, ele vai falando. E saberão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Irmãos, o que é um discípulo? É um seguidor. Nós estamos vivendo a era da seguindo, né? Seguindo o Facebook, seguindo o Instagram, seguindo gente. E Jesus, nós estamos seguindo os exemplos dele. E as pessoas vão saber que nós somos do Senhor se nós nos amarmos. Para consolar, eu preciso amar. Romanos 12:15, o que diz, amados? Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Hoje tem gente chorando com os que se alegram e rindo com os que choram. Essa é a sociedade aí fora. Mas no reino de Deus, na igreja do Senhor Jesus. Agora, meus irmãos, eu quero dizer para você que em tempos de sofrimento, em tempos de dor, guarde sua mente. Guarde sua mente. Irmãos, nós estamos vivendo dias em que Satanás tem atacado a mente do povo de Deus. Eu amo porque Isaías, capítulo 40, versículo 3, vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor. João Batista foi usado como esse precursor para preparar o caminho do Senhor. E nós podemos ver que João Batista não tinha nada que nos atraísse, né? Vestia roupinha de pelo de carneiro, um cinto de couro, andava no deserto, mas tinha uma coisa que faz a diferença nesse tempo: a unção que vem do alto, a unção do Altíssimo. Mas em tempos de dor e sofrimento, guarde a sua mente,
Porque João Batista teve um tempo que ele falou, os discípulos chegaram até Jesus e falaram assim, és tu mesmo o Cristo que viria? Olha a mente de João Batista em dúvida. O homem de Deus. Olha como precisamos guardar a nossa mente. Lembra de Pedro? És o Cristo, o Filho do Deus vivo. Logo em seguida, não, Senhor. Isso não vai acontecer contigo, não. Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Que não sabe das coisas que são do alto. Irmãos, nossa mente precisa ser mente de Cristo. Mergulhe na palavra de Deus. Em tempos de dor e sofrimento, guarde sua mente. Mergulhe na palavra de Deus. Vamos repetir isso? Em tempos de dor e sofrimento, guarde sua mente. Mergulhe na palavra de Deus. O campo de batalha nos dias de hoje, no ano de 2026, é a mente. E Satanás, ele é o pai da mentira. E o que é que ele fala? Já era a sua família. O diabo fala, olha, você é isso, ele é o acusador, você é aquilo outro, ele é o acusador. Irmãos, quando você sentir Satanás querendo fazer uma lenha na sua cabeça, está repreendido no nome de Jesus. A igreja, a autoridade sobre você para repreender toda voz contrária, para repreender tudo que não vem do Senhor. Opa, que eu estou ouvindo aqui, não vem de Deus não, esse negócio. Está repreendido, Satanás. Às vezes um filho vem e fala, mãe, eu sou burro. Não, você tem a mente de Cristo. Repreenda, porque às vezes os nossos filhos estão sendo atacados por Satanás. E nós, como autoridade sobre eles, podemos estender a mão sobre os nossos filhos e expulsar pelo nome de Jesus todo o mal. Efésios 6, 10 a 18. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa peleja não são carnais e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Por mais que estejamos nesse mundo, nós não podemos militar segundo a carne. As nossas armas são o que, igreja? Espirituais. Irmãos, e para terminar, que a hora já foi, seja cheio do Consolador, o Espírito Santo de Deus. Quero chamar o Jonatas aqui. Nós vamos cantar aquela canção do Espírito Santo, ore por mim. João 14, 16 a 28, Jesus disse, eu vou para o Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. Crente, cheio do Espírito Santo, tem dentro dele já tudo o que precisa. O próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Nós precisamos ser crentes nesse tempo, cheios do Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito, meu irmão, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também no espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Eu só vou recapitular as frases primeiro. Primeira, Deus conhece o sofrimento do seu povo e quer trazer paz sobre você. Segundo ponto, para consolar eu preciso amar. Terceiro, em tempos de dor e sofrimento, guarde sua mente. Mergulhe na palavra de Deus. E quarto ponto, seja cheio do Consolador, o Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você tem andado cansado, se você tem andado com dores, mas a palavra, no final desse capítulo 40, tem uma palavra para nós tão maravilhosa. Não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fadiga? Quem está cansado aí, levanta a mão, porque eu estou. Ele não. Não é bom? Sabe o que isso quer dizer? Que quando você está cansada, a coisa mais linda é um pai, né?
quando meu filhinho era pequeno, ele pedia colo pra gente. Mamãe, tô cansado. Tô cansado. E tão lindinho a gente pegava o filho no colo. Nessa manhã, eu não sei como você chegou aqui, cansada, sobrecarregada. Mas a palavra diz que ele esquadrinha, não pode se esquadrinhar o seu entendimento. E ele diz que ele faz forte o cansado. Multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Irmã Lília, pode botar Isaías 40:31 para todos juntos falarmos, querida? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fadigam. Espírito Santo, eu quero convidar você que precisa colocar diante do Senhor situações, causas, e é nele que nós encontramos descanso, e é nele que encontramos amor, é nele, é ele que enxuga as nossas lágrimas, é ele. Nessa manhã, escolha o melhor lugar, os braços do Senhor. Eu não sei o que você está passando. Eu queria nessa manhã chamar também aqui a irmã Luzineide. Eu quero orar. A irmã Luzineide vai fazer uma operação dia 26. Eu quero que ela venha aqui à frente, aqui. E a Débora amanhã. E eu quero convidar você que está precisando desse consolo do Espírito Santo a sair do seu lugar e vir ao altar. Às vezes a gente não sabe como orar, a gente não sabe como agir, mas o Espírito Santo sabe. Vamos adorar ao Senhor? Vamos ficar em pé. Espírito Santo, peça, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, peça a Ele. Eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Diga: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Pastor Heitor, venha. Tem uma palavra de bênção para o seu irmão que está aí do teu ladinho. Tem uma palavra de fé, de esperança. Oh, aleluia! Oh, Senhor, tantas vezes nós não sabemos como pedir.
Tantas vezes, ó Deus, nós vemos a nossa impotência diante das crises, dos dilemas, das dúvidas, das dificuldades, dos problemas. Mas aqui nós estamos, ó Deus, diante da Tua presença, reconhecendo a nossa impotência, a nossa fragilidade e ao mesmo tempo confiando no Senhor, que é Deus de toda a terra. Tu és o Todo-Poderoso, Senhor. E a Tua palavra nos garante que o Senhor nos ama, está sempre com a gente, que o Senhor nunca nos abandone, que o Senhor é bom. Vimos aqui diante do Senhor clamar a Ti, ó Deus, sabendo que o Senhor é bom e cuida de nós. Abençoa cada um dos Teus servos e servas que estão aqui à frente. O Senhor conhece as lutas e o que eles têm enfrentado, ó Deus. Dá força, sustenta, renova as forças, ó Deus, que eles possam subir como águias, que eles possam caminhar e não se cansar. Dá vitória na luta, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Assim também todos os que estão aqui presentes, ó Deus, e não vieram à frente, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o que cada um deles está passando. Dá o conforto, o consolo necessário, ó Deus. Em nome de Jesus, dá o refrigério. Guia, Senhor, as águas tranquilas. Em nome do Senhor Jesus. Cura os doentes. Liberta os cativos e oprimidos, sustenta e fortalece os que estão cansados, fortalece as mãos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Reaviva, restaura ministérios, restaura famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo os meus irmãos e irmãs aqui presentes, ó Deus, os que estão acompanhando pela internet. Senhor, visita cada um em nome de Jesus. Muito obrigado por essa palavra, obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações nessa manhã. Nos ajuda, Senhor, a sermos o Teu consolo para outras vidas. Nos ajuda a termos a palavra certa, na hora certa, para as pessoas que estão sofrendo, angustiadas, em nome do Senhor Jesus. Senhor, que a Tua igreja aqui presente, seja a Tua mão estendida, seja o Teu olhar de afeto, seja a Tua palavra preciosa e consoladora. Seja os Teus pés, ó Deus, que chegam até as pessoas que precisam Te conhecer. Usa-nos durante essa semana e glorifica o Teu nome nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.